moeda única e governo único. Quando eu falo a primeira pergunta que eu faço para vocês, se fala tanto de governo único e de moeda única, mas aonde está escrito na Bíblia essa palavra assim, moeda única, governo único? Não, a palavra não tem na Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que toda sombra do anticristo, todo homem que aponta para como vai ser quando o anticristo chegar, ele era um governo único, né? Só ele é o ditador do momento. E a gente viu isso em Nimrod e em tantos outros, que ele era um caçador contra Deus, Nimrod. Mas vamos para a Bíblia, para este momento, onde a gente pode chegar a esta conclusão. Nós temos um inimigo que quer imitar a Deus. E Deus, ele é um governo único. Ele é uma monarquia, não é uma democracia. Ele é rei, por isso é uma monarquia. E o reino de Deus é uma monarquia e é um governo único. É um governo único, assim começou o mundo, com um governo único, que ali era Deus só que governava sobre a vida de Adão, Eva, a terra, o céu e todas as coisas. Até que Adão e Eva entregaram o governo, que era deles, aqui na terra, que Deus tinha confiado nas mãos de Adão e Eva, para o ladrão. E então o homem saiu da posição de estar administrando a terra como bom mordomo e ele ter entregado, ter virado escravo, e aí veio um outro governo anti-Deus, anticristo, anti-Deus, né? Um governo que se opunha a Deus, que é o governo das trevas. Ele imita Deus. Deus vai estabelecer um governo, e ele sabe, porque ele conhece a Bíblia melhor do que muita gente. Então, ele sabe que o final da Bíblia, ele conhece o final da Bíblia. Quando eu conheço, eu sempre fui muito ansiosa e eu tinha que me controlar. Eu sempre gostei muito de ler e eu tinha que me controlar para não ler o final do livro. Então, mas quando a gente sabe o final do livro, você vai perdendo o interesse e às vezes você vai deduzir errado. Você precisa ler o livro inteiro. Mas a Bíblia, você sabe, ela tem um começo e ela tem um fim. Ela aqui tem a história do homem com Deus, a história da humanidade. E o final da história é um governo único de Deus. É Deus, leia Apocalipse 21 e Apocalipse 22. É o milênio, depois da grande tribulação, o milênio, aí é só Cristo governando durante 1000 anos, porque Satanás vai estar preso. E depois do milênio, a eternidade com Cristo, desce a Nova Jerusalém e eu vou ter um único governo sobre a terra, porque Satanás e todo o seu governo vai estar no lago de fogo e de enxofre e não vai ter mais oposição a Deus. Então, ele sabendo que pouco tempo lhe resta, como está escrito em Apocalipse 12, ele quer ter essa experiência de governo único na terra, imitando igualzinho a Jesus, a partir de Jerusalém. Então, ele vai ter essa experiência de governo único, e ele vai, a partir de Jerusalém, ele vai ter uma influência global. E eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 13. Então, aqui está escrito, a besta que emerge da terra, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Nós vemos, então, a primeira besta que emerge no versículo 1. Nós vemos 2 poderes aqui, mas é um governo único. Vi emergir, versículo 1 de Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças como de blasfema, e aí vai falar como que ela era.
No versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. E, bom, aqui nós vemos dois poderes unidos levantando. Uma besta que é do mar e a outra da terra. Nós, não dá tempo de explicar com tanto detalhe, tem o curso de Apocalipse na área de membros, e tem também aqui temas como, eu já gravei temas, só você procurar aqui na área de temas, tem o anticristo, tem o falso profeta, tem tudo, é só você procurar. E então, aqui está falando do anticristo e do falso profeta, dois poderes, um religioso e o outro político e econômico, claro. Quem cuida do governo é tudo, a política, é a economia, e eles unidos num só propósito, debaixo da influência do dragão. Então, este é o governo único. Este governo, se você ler Apocalipse capítulo 13, eles vão ter autoridade sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Eles vão, a ordem deles, primeiro que as pessoas vão querer obedecer, não vai ser uma coisa de ditadura, a princípio não, vai ser, todos vão se encantar com este poder único, com este governo único, que traz solução. Agora você vê que o item 1, ele tá ligado a esse, o cumprimento. O primeiro que eu comecei, o caos. Como tem um caos econômico, um caos em todas as áreas, o mundo está caótico, o mundo está clamando por um líder que coloque tudo em ordem. Esse líder tinha que ser Deus, mas é como na época de Saul, que eles queriam um rei como as outras nações, e Deus falou, eu sou o suficiente, e eles queriam um rei, e eles tiveram Saul. Então, o mundo vai querer alguém que solucione, alguém inteligente que solucione os problemas econômicos, os problemas de tensão, porque vai ter muitas guerras, de tensão no mundo, e então o mundo vai estar clamando por esse governo único, e ninguém vai mais saber, o dólar enfraquecido, as moedas enfraquecidas, e com muitas fraudes. E agora, falando de moeda única, eu vou dizer para você, a moeda única, o FMI, você sabe disso, já é uma notícia esse ano, já foi notícia esse ano, que o FMI anuncia uma moeda global para competir com o Bitcoin, só que dessa vez algo que para eles anunciam como seguro, a UMO, que é a unidade mundial de moeda universal, unidade de moeda universal. Então, você está vendo? Tudo está convergindo, isso é cumprimento profético. Aí ele está falando, nós estamos estabelecendo essa moeda única digital, segura, é um processo para que ela seja introduzida, para que estabelecer mais segurança, só que no momento em que ela for instalada, já vai acontecer outra coisa que está aqui em Apocalipse 13, acabou a privacidade, ninguém mais tem privacidade. Então, este governo único, ele não vai ser algo assim, imposto, vai ser desejado, ansiado, e vai ser único em termos de religião, e hoje eu vejo como o evangelho progressista um perigo, porque está aceitando tudo. O evangelho religioso ou progressista é um perigo. E então nós estamos vendo essa formação muito rápida do mundo clamando por alguém que está por aparecer, que é o anticristo. Não é uma pessoa que vai aparecer, que ela é diferente, que você vai identificar porque ela tem uma marca. Não, você vai identificar porque quebra princípios de Deus, porque vai estabelecer esse governo único, não à força, mas porque vão entregar para ele. Junto com ele vem a moeda única, e junto com a moeda única vem a marca. Tudo está preparado para que isso aconteça. A partir do momento que a FMI já anunciou essa moeda global, tudo está para acontecer, o cenário está pronto. É isso que eu quero dizer para você, o cenário está pronto. Agora o tempo, como
Quando vai acontecer? Deus que tem o controle. O que cabe a nós? Cabe a nós estarmos vigiando, orando, nos preparando. Cabe a nós termos uma vida de dependência de Deus mais e mais intensamente. Cabe a nós, não sei se você reparou, as pessoas estão cada dia mais violentas nos comentários. Eu venho falando isso. Estão mais violentas nos comentários, mais intolerantes, mais sem respeito. Porque você pode colocar a sua opinião com respeito. Você pode, sem agredir, sem falar de uma forma que ofende o teu irmão. Estou falando das redes sociais mesmo, e as pessoas estão sem filtro. Elas se escondem por detrás, elas dificilmente fariam isso olhando o olho no olho, mas elas se escondem por detrás de uma tela e ali elas liberam toda a violência que elas têm dentro delas, às vezes movidas pela inveja ou pela raiva, e ali destilam um veneno. Mas eu tenho certeza que você entendeu que este governo único não está escrito na Bíblia, mas é o que a Bíblia anuncia, só que não tem o nome. Me dá um versículo. Não, Apocalipse 13 está mostrando dois poderes, um religioso e o outro político, se unidos, um fortalecendo o outro, debaixo da influência do dragão. E isso é para o mundo todo, não é algo localizado. É o mundo todo. A gente vê Hitler foi localizado, Mussolini é localizado, outros ditadores tá ali localizado. Mas ele não, ele vai ter uma influência mundial. Aqui não temos tempo de falar mais detalhes, mas é muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Eu só peço uma coisa para vocês: fujam de teoria da conspiração. Vamos ter uma forma mais bíblica, mais inteligente de encarar um assunto muito sério, porque as pessoas não vão te ouvir se você ficar atrás de teorias da conspiração, mas se você falar com segurança, olha, eu sei que vai acontecer isso aqui, mas não fique tentando achar onde é que ele está, só saiba que vai acontecer. Quando acontecer, vai ser facilmente identificado. E o nosso quinto ponto, porque o nosso tempo esgotou, eu estava falando que eu deixei por último Israel. Por que eu deixei por último? Porque nós vamos falar de Israel, eu vou gravar um vídeo só sobre Israel, e aliás eu vou começar um curso para a área de membros só sobre Israel, tudo, história de Israel, curiosidades de Israel dentro da Bíblia. Então, você que gosta de estudar, vai estar na área de membros. Mas hoje em Israel, o que a gente vê de cumprimento profético? Nós vemos uma nação forte, uma nação que tem um exército fantástico, mas que está cada dia com menos aliados, e isso é proposital da parte de Deus, para que Israel confie cada dia mais em Deus. Nós vemos o cerco contra Israel cada dia mais apertado, os países vizinhos, no interior de Israel também, interno, conflitos. Nós vemos a política também com um formato preparado para aceitar o falso Messias, está se preparando, cada dia mais o parlamento está ficando cada dia mais com religiosos ultra-ortodoxos, ortodoxos, e eles creem no Messias, mas o Messias que não é Jesus, então vai estar preparado para entregar o governo para ele. Eu vejo a movimentação do terceiro templo, que é uma realidade, que eu falei numa live recentemente, que é só você ir na Cidade Velha, você ir no Instituto do Templo, você vai ver que está tudo pronto para o terceiro templo, só falta pouca coisa,